Os drones se tornaram uma parte muito importante da era moderna, capturando imagens que seriam impossíveis há apenas alguns anos. Eles conseguem voar muito mais perto do solo do que aviões, obtendo ainda assim o mesmo tipo de imagens aéreas, o que se revelou um nicho muito valioso na videografia. Algumas das coisas capturadas dessa forma, no entanto, deixaram pessoas e cientistas perplexos com o que estavam vendo. De crateras perfeitamente redondas e inexplicáveis a uma misteriosa vila com formato humano, muitas coisas inacreditáveis foram registradas. Não perca o vídeo completo, onde um drone da polícia é usado para prender um assassino. Aqui estão 15 momentos em que um drone capturou algo que ninguém deveria ter visto. Peter Pugh, de 75 anos, desencadeou uma busca massiva após desaparecer durante um passeio com sua família em uma praia em Brancaster, Norfolk. Ele estava com sua família em um instante e, quando eles desviaram o olhar por apenas um segundo, ele desapareceu sem que percebessem. Eles passaram horas tentando encontrá-lo antes de contatar a polícia, que imediatamente enviou drones para a área para iniciar as buscas. Encontraram-no caído em meio a um denso matagal de juncos quase um dia depois de seu desaparecimento. Caído em um campo, respirando superficialmente, mas vivo. É provável que ele tenha procurado calor nos juncos durante a noite fria e teve sorte de sobreviver. Este é apenas um caso entre muitos em que a polícia conseguiu localizar uma pessoa desaparecida com o uso de drones, o que demonstra o enorme potencial que eles têm na área de busca e resgate. Esperamos que continuem sendo tão bem utilizados no futuro. Os círculos nas plantações não são um fenômeno exatamente novo, mas vê-los da perspectiva de um drone certamente é. Obviamente, são um assunto bastante controverso, e é difícil saber quais são reais e quais foram criados por agricultores ou outras pessoas em busca de atenção. O objetivo, no entanto, é mostrar o quão enormes alguns deles realmente são, e o quão detalhadas algumas das formas se tornaram ao longo dos anos. Os círculos nas plantações mais bizarros são aqueles que são círculos perfeitos. É quase impossível para uma pessoa determinar, a partir de solo, o que será um círculo perfeito. Seria difícil obter esse nível de detalhe colhendo as plantações manualmente e qualquer tipo de maquinário provavelmente seria notado. Muitos desses círculos foram avistados em Wiltshire recentemente, e sua complexidade torna difícil acreditar que muitos deles foram criados apenas por seres humanos. No mundo do base jumping, geralmente existem apenas 4 coisas de onde as pessoas saltam. Elas estão no próprio acrônimo do nome: prédios, antenas, pontes e terra. Esses são os 4 elementos geralmente incluídos no base jumping, que consiste em saltar de objetos fixos e planar de volta ao solo usando um paraquedas. Como você pode ver nesta filmagem, o primeiro salto base de um drone foi realizado recentemente, o que levanta uma grande questão sobre o futuro do esporte. Isso realmente conta como um salto base, considerando que o esporte historicamente envolve objetos fixos? Drones contam como fixos, considerando que podem permanecer no ar? Ou estão na mesma categoria que aviões, que não se enquadram no esporte? De qualquer forma, é um momento histórico, considerando que ninguém jamais havia saltado de paraquedas de um drone antes, então é legal ver que isso finalmente aconteceu. Recentemente, em toda a Turquia, crateras com formatos incrivelmente estranhos, quase perfeitamente circulares, têm se aberto. Elas foram relatadas principalmente em terras agrícolas, onde o solo cede e muitas plantações importantes para o sustento dos agricultores são perdidas ou destruídas quase que imediatamente. Há meses que se tenta descobrir por que isso está acontecendo, e a hipótese mais aceita é que tenha algo a ver com a seca de 3 anos que a Turquia vem atravessando. Os agricultores foram forçados a extrair água de grandes profundidades, perfurando poços e drenando o lençol freático muito mais rápido do que o esperado. Isso deixa espaços vazios no subsolo, o que muitos acreditam ser a causa dessas crateras na Turquia. Os aquíferos geralmente têm formato circular e, portanto, o esgotamento de um deles resultaria nessas dolinas circulares peculiares. Esperamos que a seca termine em breve para que os agricultores possam parar de se preocupar com o solo cedendo. A maior plantação de drogas do mundo foi descoberta recentemente no deserto da Baja Califórnia, no México. Trata-se de uma estrutura gigantesca, com mais de 120 hectares. Cada centímetro quadrado dessa área é ocupado por pés de maconha e, como se pode ver, a vasta extensão verde no deserto se destaca nitidamente. É difícil imaginar como eles conseguiam levar água até lá para garantir a sobrevivência das plantas, ou quantas pessoas eram necessárias para mantê-las.
Muitos acreditam que essa plantação específica tem alguma ligação com o cartel de Sinaloa, comandado pelo infame Joaquín El Chapo Guzmán. É a maior plantação de maconha do planeta e foi descoberta por um drone da polícia que fazia rondas na região. Desde sua descoberta, a plantação foi apreendida e destruída pelas autoridades mexicanas, mas ninguém se apresentou diretamente para reivindicar a autoria. E isso faz sentido, claro. Qualquer pessoa que admitisse ter trabalhado naquela plantação seria condenada à prisão quase imediatamente. Então há pouquíssima chance de algum dia entendermos completamente o que acontecia lá. Os caçadores de tempestades existem desde que a humanidade começou a se interessar por tempestades. Mas, à medida que a tecnologia avançou ao longo do tempo, os métodos para persegui-las também evoluíram. Tudo começou com o advento dos carros, que permitiram às pessoas perseguir tempestades mais rapidamente do que nunca. Isso, é claro, resultou em inúmeras mortes de pessoas arrastadas por tornados e furacões. Mas, apesar disso, esses viciados em adrenalina continuam a persegui-los como maníacos. Os drones são a mais recente tecnologia que permitiu aos caçadores de tempestades continuarem sua busca por emoções fortes. Mas, desta vez, a atividade se tornou mais segura para eles. Os drones permitem que os caçadores permaneçam à distância, mas observem tudo através das lentes da câmera, o que lhes proporciona uma visão privilegiada do olho do furacão. Essas imagens mostram um drone voando diretamente para dentro de um tornado, o que obviamente não é a melhor ideia para a integridade do aparelho, mas pelo menos não é uma pessoa. Apesar dos danos inegáveis causados ao drone, há muitas imagens interessantes que surgem de situações como essa, tudo graças aos caçadores de tempestades. A China é um país gigantesco, com uma população de mais de 1 bilhão de pessoas. Devido a isso, e à proximidade entre as pessoas que vivem no país, era inevitável que o congestionamento nas maiores cidades se tornasse um problema. Para solucionar isso, a China começou a incentivar o uso de bicicletas em vez de carros e, como resultado, o número de bicicletas no país aumentou drasticamente. O compartilhamento de bicicletas é um conceito no qual bicicletas são deixadas em bicicletários espalhados pela cidade para que as pessoas as aluguem, geralmente por uma pequena taxa. Essas bicicletas podem então ser deixadas em qualquer outro bicicletário da cidade. Esse serviço se tornou incrivelmente popular em muitas cidades chinesas, levando à expansão massiva do setor. No entanto, a expansão aconteceu muito rápido e, eventualmente, havia bicicletas demais na cidade e as autoridades começaram a apreendê-las. Por fim, todas foram levadas para enormes montes, e esses chamados cemitérios de bicicletas são incrivelmente assustadores de se observar. A assustadora garota de olhos negros em Cannock Chase. Este post em particular é para aqueles que têm uma inclinação para o paranormal. Mesmo que você não acredite no sobrenatural, é inegável que a garota de olhos negros capturada pela câmera deste drone é assustadora em todos os sentidos. Ela se encaixa perfeitamente em um mito comum na região onde foi filmada, a cidade de Cannock Chase. O mito é o das crianças de olhos negros, que se espalhou rapidamente pela internet há alguns anos. Registros dessas crianças remontam a várias décadas na região, com um relato de que um homem e sua esposa estavam caminhando pela mata quando ouviram a risada de uma menina. Ela surgiu do nada com os olhos completamente negros, e o casal fugiu para salvar suas vidas. As imagens que você está vendo agora mostram claramente uma menina com olhos negros. O drone foca nela apenas o tempo suficiente para captar esse detalhe. Ela também está usando um vestido branco e decide se esquivar ao ser notada. Buraco engole carros antigos. Se você é fã de carros antigos, provavelmente vai detestar as imagens que está vendo agora. Um drone conseguiu capturar as consequências de uma enorme cratera que se abriu sob um museu de carros esportivos no estado americano do Kentucky. As imagens iniciais do incidente mostram o buraco se abrindo e engolindo 8 belíssimos Corvettes antigos. Uma cena de partir o coração. O Corpo de Bombeiros de Bowling Green estimou que a cratera tinha cerca de 12 metros de largura e 9 metros de profundidade. O buraco fica na área do Sky Dome do museu, e essa área permanece fechada ao público há vários meses, enquanto as autoridades investigam o incidente. Pelo menos, os carros pertenciam ao museu e não estavam emprestados como muitos outros. Mas ainda assim é uma tragédia ver carros tão bonitos sendo engolidos pela terra. Bowling Green é o único local nos Estados Unidos onde a General Motors fabrica o Corvette. Então é uma perda terrível, mas irônica, ver isso acontecer na cidade natal do carro.
Drones sobrevoam fábrica de carvão abandonada. Os drones têm sido usados para muitas coisas desde a sua criação, e muitas vezes as coisas capturadas por suas câmeras foram criadas por humanos e perdidas no tempo. É o caso das imagens que você está assistindo agora, onde drones percorrem em alta velocidade uma fábrica de carvão abandonada. O piloto dos drones usa óculos especiais que lhe permitem ver através da câmera do drone, o que lhe dá a sensação de estar conectado à tecnologia. Essa corrida de drones ganhou popularidade rapidamente e está a caminho de se tornar um esporte competitivo de verdade. A mina de carvão é uma pista particularmente interessante porque oferece tantos obstáculos que nunca foram concebidos para serem chamados assim. Eram apenas peças de equipamento que cumpriram sua função e depois foram deixadas para enferrujar. Usar a fábrica como pista de corrida deu-lhe uma nova vida, tanto para o piloto quanto para quem assiste as imagens depois. Antes de continuarmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho de notificações agora mesmo, ou esta centopeia vai rastejar no seu rosto enquanto você dorme. Chegou a hora da escolha de hoje dos nossos assinantes. Esta fotografia bizarra foi enviada por um de nossos assinantes, que disseram tê-la tirado em um rio no Arkansas e que o drone nunca retornou do voo. A criatura na água parece humanoide e pode ser um homem fantasiado, mas isso levanta a questão de por que ele estaria ali. Os apêndices excessivamente longos são outra peculiaridade. Por que estão tão estendidos? A criatura está segurando dois objetos compridos nas mãos. Ou são, na verdade, partes de seus braços? Que tipo de criatura você acha que é? Poderia ser um homem fantasiado de pessoa sinistra na floresta ou algo mais ameaçador. Não se esqueça de comentar abaixo com a hashtag escolhida pelos inscritos e nos contar o que você pensa. Agora, vamos para o próximo tópico. Os vulcões de Vanuatu. A ilha de Vanuatu fica a mais de 3.000 quilômetros da costa da Austrália. Mas mesmo assim, as equipes de resposta a emergências do país estão sempre preparadas para qualquer sinal de atividade vulcânica vinda da ilha distante. Em 8 de maio de 2022, havia 52 vulcões em erupção ativa no planeta. Um desses vulcões é o Tofua, Mtonga, que está em erupção contínua desde 2 de outubro de 2015. A região abriga alguns dos vulcões mais continuamente ativos do mundo e drones têm sido usados para sobrevoá-los a fim de registrar a atividade e as expulsões de magma. É possível chegar bem perto dos picos desses vulcões usando apenas roupas comuns, com muitas pessoas relatando terem escalado apenas com uma jaqueta e calça básicas. Bem abaixo, no entanto, o magma borbulha, e drones são usados para voar rente à superfície a fim de registrar o que realmente acontece nas profundezas. As autoridades australianas acreditam que esses vulcões podem entrar em erupção a qualquer momento nas próximas décadas, embora seja extremamente difícil determinar com exatidão quando uma erupção ocorrerá. Elas mantêm sismógrafos apontados para a ilha para garantir que, caso um terremoto aconteça, estejam preparadas para reagir e suportar o tremor subsequente. Momentos após a explosão. As imagens que você está vendo agora podem parecer saídas de uma espécie de cenário apocalíptico, e para as pessoas que vivenciaram a explosão, provavelmente a sensação também é essa. Imagens de drones revelam a dimensão da destruição após 2 explosões massivas em Tianjin, na China. Pelo menos 44 pessoas morreram, sendo 12 delas bombeiros. Os hospitais foram imediatamente sobrecarregados com um grande número de pacientes, com mais de 500 feridos nas 2 explosões. Não se sabe ao certo o que causou as explosões, mas acredita-se que tenham ocorrido quando um carregamento de explosivos armazenado em um container detonou acidentalmente. Foi uma tragédia terrível, e os moradores da cidade ficaram apavorados, pensando que uma guerra havia chegado. Considerando a forma como a China conduzia sua política externa na época, não é de se surpreender que pensassem assim. As imagens realmente parecem saídas de um filme de terror e mostram o quão aterrorizantes as explosões podem ser quando estão em mãos erradas ou quando ocorrem acidentalmente. Vila com formato de homem. Uma pequena cidade na ilha da Sicília, na Itália, foi recentemente fotografada de cima por um drone e seu formato de estrela de 5 pontas foi comparado ao de um homem. A cidade, conhecida como Centurip, teria uma semelhança impressionante com o formato de um corpo humano, apesar de seus construtores não terem planejado uma empreitada tão grandiosa na época de sua construção.
A vila foi construída de forma peculiar no topo de uma montanha, com casas densamente agrupadas subindo e descendo em direção ao cume. Sua semelhança com um ser humano só foi descoberta recentemente graças a um operador de drones local que testava um novo equipamento ao sobrevoar a vila. Ninguém sabe como seus idealizadores conseguiram planejar a disposição das casas com tanta precisão a ponto de criar uma representação tão humana. Será que receberam ajuda divina? Ou talvez algum tipo de auxílio vindo do futuro? É impossível dizer. Uma paisagem nevada devastada por radiação nuclear. As imagens que você está assistindo podem parecer pacíficas para a maioria e algumas até as consideram relaxantes. A verdade, porém, é que a cidade na tela sofreu uma das tragédias mais terríveis que já ocorreram na face da Terra. Você está assistindo a imagens de Pripyat, na Ucrânia, uma das cidades mais afetadas pelo desastre nuclear de Chernobyl. Pripyat foi fundada em 1970 para servir a usina nuclear de Chernobyl, evitando que os trabalhadores precisassem enfrentar longos deslocamentos diários de outras cidades mais distantes. O acidente de Chernobyl, como se sabe, é um dos desastres nucleares mais conhecidos do mundo, tendo devastado vastas áreas da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. A contaminação radioativa afetou centenas de quilômetros quadrados de terra que ainda são considerados inabitáveis. E Pripyat é um ótimo exemplo disso. Embora possa parecer bela aos olhos, é incrivelmente tóxica para os seres humanos. Qualquer pessoa dentro da cidade desenvolveria envenenamento por radiação em poucas horas, ou até mesmo antes. Essas imagens de neve são um lembrete contundente do quanto os seres humanos são capazes de danificar o mundo. Drones policiais são usados para prender assassino. Drones policiais já são bastante conhecidos e foram mencionados algumas vezes nos tópicos anteriores deste vídeo. No entanto, nunca foram usados como neste caso, quando drones se infiltraram na casa de um atirador conhecido para distraí-lo da polícia que entrava por uma entrada separada. Drones já foram usados para buscas de pessoas, mas nunca para prender um suspeito. Este foi um uso inédito da tecnologia e, naturalmente, gerou muita controvérsia. Muitos acreditam que é injusto usar drones para capturar suspeitos, especialmente se esses drones forem armados. Outros acreditam que seria o uso perfeito da tecnologia, pois manteria os policiais em segurança e, sem ninguém mais no local para o suspeito ferir, poderia resultar em resoluções mais pacíficas de situações perigosas. Neste caso, um homem de 30 anos foi escoltado para fora de sua casa e levado para a cadeia do condado de Fulton, em Atlanta. Ele era procurado pelo assassinato de Thomas Jefferson Baird e será julgado pelo homicídio o mais breve possível. O uso de drones para vasculhar a casa e garantir a segurança de um policial representa um avanço incrível na tecnologia policial, visto que muitos policiais ao longo dos anos foram mortos por pessoas escondidas dentro de residências. Esperamos que esse avanço tecnológico possibilite um futuro mais pacífico, em vez de um futuro mais violento. Qual dessas coisas você acha mais assustadora? Você acha que os drones vão se tornar mais comuns nos próximos anos? Conte para a gente nos comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entender que tipo de vídeo você gosta de assistir e, assim, podemos decidir o que fazer para vocês em seguida. Toque no ícone do sino para ser sempre notificado quando publicarmos algo novo. E esperamos vê-lo no próximo vídeo.